Deus deseja falar com você, mas sua rotina anda tão ocupada. Há sempre algo para fazer, e-mails acumulados, prazos apertados, crianças que exigem atenção. Você mal se lembra da última vez que teve 5 minutos para si mesmo. Promete a si mesmo que orará mais tarde, quando as coisas se acalmarem. No meio desses pensamentos, uma voz suave interrompe sua mente. Filho, desacelere. Estou aqui. Tenho esperado para falar com você. Esse momento superou qualquer expectativa ou sonho. As listas de tarefas, as responsabilidades e o peso do dia desapareceram. Era como se o tempo tivesse parado, enquanto o Espírito Santo suavemente cortava o ruído ao seu redor. Você respirou fundo e sentiu paz. Todos nós já passamos por isso, não é? A vida parece uma corrida interminável, com a linha de chegada sempre se movendo. Há tantas coisas competindo pela sua atenção: trabalho, família, tarefas e até o bombardeio de informações no celular. Mas no meio de todo esse caos, Deus está presente. Ele sussurra: fique quieto e saiba que eu sou Deus. Salmos 46, versículo 10. A verdade é que Deus está ansioso para se comunicar com você. Ele não é distante ou desinteressado. Ele é um pai amoroso que deseja estar com você, guiá-lo, confortá-lo e fortalecê-lo. Contudo, ele não compete com o barulho. Sua voz é tão suave que muitas vezes só a percebemos nos momentos de silêncio. Antes de continuarmos, peço que comente, curta e compartilhe. E, se possível, clique no botão de hypar. Assim você nos ajuda a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Obrigado pela atenção e vamos ao vídeo. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 a 12, aprendemos com Elias uma lição poderosa sobre ouvir a voz de Deus. Elias, em sua maior necessidade, foi instruído a permanecer firme na montanha, pois o Senhor passaria por ali. Um grande vento veio e rasgou as montanhas, mas Deus não estava no vento. Depois, um terremoto abalou a terra, mas Deus também não estava lá. Então, veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. Finalmente, uma voz mansa e suave surgiu. E foi nesse momento que Elias encontrou Deus. Para mim, essa história reflete algo profundo. Deus muitas vezes só fala quando estamos em silêncio. Ele não disputa com o barulho da vida. Ao contrário, ele nos convida a deixá-lo de lado. Por isso, frequentemente, não percebemos a voz dele. Vamos explorar algumas razões pelas quais isso acontece. Primeiro, distrações estão por toda parte. Vivemos em uma época marcada por ruídos. Notificações, e-mails, prazos e redes sociais. Mal encontramos espaço para respirar em nossas agendas. Essa constante agitação raramente nos permite parar. O inimigo usa essa correria para nos afastar dos sussurros tranquilos de Deus. Quando nossas mentes estão sempre ocupadas e nossos corações sempre agitados, não reconhecemos sua voz. O Salmo 40, versículo 10, nos exorta: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Porém, o silêncio parece estranho em meio à nossa cultura de multitarefa e pressa. Segundo, medo do que ele pode dizer. Às vezes, evitamos Deus porque temos receio do que ele possa nos pedir. Talvez ele nos peça para abrir mão de algo que seguramos com força, um relacionamento, um hábito ou até mesmo um sonho. Ou talvez temamos que ele nos chame a realizar algo grande e desafiador. Jonas é um exemplo disso. Deus o chamou para pregar em Nínive, mas ele fugiu na direção oposta porque não queria ouvir o que Deus tinha a dizer. No entanto, fugir não alterou o chamado de Deus, apenas atrasou a obediência de Jonas e trouxe dificuldades desnecessárias. Terceiro, vergonha ou culpa.
Às vezes, nosso sentimento de indignidade nos impede de nos aproximar de Deus. Pensamos que não somos bons o suficiente para o seu amor e, por isso, evitamos sua presença. Foi assim com Adão e Eva no Jardim do Éden. Em Gênesis 3:8, lemos que, após pecarem, eles se esconderam de Deus entre as árvores. Mas se ao menos nos lembrássemos desta verdade, Deus não está esperando para nos condenar, mas para nos restaurar. Como Romanos, capítulo 8, versículo 1 diz: Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele é fiel para perdoar nossos pecados e fazê-lo sem nenhuma injustiça. Quarto, autossuficiência. Outra razão pela qual perdemos a voz de Deus é nossa tendência de querer fazer tudo sozinhos. Confiamos em nosso intelecto, recursos e planos cuidadosamente elaborados, acreditando que podemos resolver tudo sem ajuda. No entanto, abrir mão do controle pode nos parecer vulnerável e nosso orgulho pode nos impedir de buscar a orientação de Deus. Um exemplo disso é Marta, em Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42. Ela estava ocupada servindo enquanto Jesus estava em sua casa. Sua preocupação em fazer tudo perfeito fez com que ela perdesse a oportunidade de ouvir Jesus. Quando Marta reclamou que Maria não a estava ajudando, Jesus, com gentileza, disse: Marta, Marta, você está inquieta e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. A necessidade de Marta de controlar a situação a fez perder o momento mais importante: sentar-se aos pés de Jesus e ouvir sua voz. Quantas vezes fazemos o mesmo? Ficamos tão ocupados lidando com os detalhes da vida que perdemos a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Estamos tão apegados aos nossos próprios planos que sacrificamos a paz e a orientação que Ele deseja nos oferecer. Abrir mão do controle não é uma derrota, mas sim criar espaço para que o plano perfeito de Deus se realize. Por que insistimos tanto em lutar contra o caos visível que essa agitação traz? Muitas vezes, acreditamos que a luta é um sinal de força. A autoconfiança é glorificada pela sociedade, que nos condiciona a pensar que resolver tudo por conta própria é um símbolo de honra. No entanto, enfrentar as dificuldades sozinho não nos torna mais fortes, apenas nos desgasta. Deus nos chama a um caminho diferente. Em Mateus, capítulo 11, versículo 28, Ele nos convida: Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Mas, frequentemente, temos dificuldade em confiar no tempo de Deus. Queremos respostas imediatas, soluções rápidas e avanços segundo nossa própria agenda. Quando o tempo de Deus não se alinha ao nosso, ficamos frustrados, estressados e impacientes, confundindo luta com progresso. Contudo, caminhar em sintonia com Deus não é caótico, é cheio de paz. O Salmo 23, versículo 2 a 3, descreve esse descanso com perfeição. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, conduz-me a águas tranquilas, restaura minha alma. Muitas vezes, subestimamos o quanto Deus cuida de nós. No fundo, podemos lutar porque esquecemos o quanto Ele nos ama. Mateus, capítulo 6, versículo 26, nos lembra: Observem as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não são vocês muito mais valiosos do que elas? Deus nos chama a desacelerar e ouvir. Não importa o quanto estejamos ocupados ou como nossa rotina pareça urgente, a agitação nunca é suficiente. No meio das intermináveis tarefas, notificações e prazos, enquanto o mundo nos pressiona a fazer mais e mais, há uma voz suave que nos convida a parar e ouvir.
Até mesmo Jesus, que teve a maior missão de todos os tempos, entendia a importância de buscar silêncio. Em Marcos, capítulo 1, versículo 35, vemos que ele se levantava de madrugada, retirava-se para um lugar solitário e orava. Apesar de estar ensinando as multidões, curando os doentes e ressuscitando os mortos, ele fazia do tempo com o Pai uma prioridade. Isso não era algo esporádico, era um hábito contínuo em sua vida. Lucas, capítulo 5, versículo 16, nos mostra que Jesus frequentemente se retirava para lugares tranquilos para orar. Após alimentar os 5.000, em Mateus, capítulo 14, versículo 23, ele subiu sozinho a montanha para orar e ali permaneceu até a noite. Mesmo em meio a milagres e ensinamentos, Jesus dispensava as multidões e os discípulos para passar um tempo de sossego com o Pai. Em Marcos, capítulo 6, versículo 31 a 32, ele também incentivava seus discípulos a fazerem o mesmo. Vinde, retirem-se a um lugar deserto e descansem um pouco. Jesus, consciente do cansaço físico e espiritual causado pelo ministério, convidava-os a um momento de pausa para serem renovados e recarregados. E antes de decisões importantes ou grandes desafios, Jesus sempre priorizava tempo com Deus. Esse exemplo nos mostra que desacelerar e buscar o Pai não é uma opção, mas uma necessidade para vivermos em harmonia com Sua vontade. Lucas, capítulo 6, versículo 12, nos mostra que Jesus subiu a uma montanha para orar, passando a noite inteira em comunhão com Deus. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 6, ilustra como ele buscava a sabedoria divina antes de tomar grandes decisões, como escolher os 12 apóstolos. Mesmo nos momentos mais desafiadores, Jesus sempre separava um tempo para se retirar e orar. Em Mateus, capítulo 26, versículo 36, no jardim do Getsêmani, ele disse aos discípulos: "Sentem-se aqui enquanto vou orar." Esse ato demonstrava sua total confiança no Pai, mesmo em meio às dificuldades. Um exemplo notável é João, capítulo 6, versículo 15, onde Jesus se afastou para uma montanha, sozinho, ao perceber que as pessoas queriam forçá-lo a ser rei. Ele manteve o foco em seu propósito, evitando distrações e tentações que poderiam desviá-lo de sua missão. E se fizéssemos o mesmo? E se, ao invés de permitir que a agitação da vida ditasse como vivemos, decidíssemos que conhecer a Deus e sentir Sua presença seria nossa prioridade? E se intencionalmente separássemos tempo para nos desconectar do barulho e ouvir a voz de Deus? Jesus não se retirava porque era fraco, mas porque desejava alinhar-se com a vontade do Pai. Seguir seu exemplo não é apenas uma boa ideia, é uma necessidade. Como ele nos lembra em Mateus, capítulo 4, versículo 4. O homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Assim como nosso corpo precisa de alimento físico, nosso espírito precisa da palavra de Deus para obter força, clareza e vida. Essa verdade é refletida também em Jó, capítulo 23, versículo 12, quando Jó afirma: "Estimei as palavras da sua boca mais do que o meu alimento necessário." Jó, que enfrentou provações inimagináveis, valorizava a palavra de Deus acima de tudo. E sabemos o final glorioso que ele experimentou, sendo favorecido após todas as suas tribulações. E se adotássemos essa mentalidade, e se decidíssemos que ouvir os sussurros de Deus é mais importante do que o barulho de nossas agendas lotadas? Separar um tempo para se concentrar na palavra de Deus não é negligenciar responsabilidades, mas fortalecer nossa base para enfrentar o restante da vida. Nunca é tarde para voltar a Ele.
Se você sente que tem perdido sua voz, evitado sua presença ou tentado enfrentar a vida sozinho, comece criando espaço para a quietude. Relaxe, respire fundo e libere suas preocupações, medos e dúvidas a Ele. Seja honesto sobre o que tem te afastado de sua presença e peça a Deus que fale em sua vida. A voz de Deus não está distante, está próxima, aguardando para preencher sua alma em momentos de quietude, como Isaías, capítulo 30, versículo 21, promete. Teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Deus está sempre pronto para te guiar, consolar e renovar seu espírito. A questão é: você vai desacelerar o suficiente para ouvir? Decida agora não ser arrastado pela turbulência, mas abraçar o cuidado de Deus e permitir que sua voz seja a mais alta em sua vida. Lembre-se de que desacelerar não é preguiça, mas sabedoria. Desacelerar não significa fazer menos, mas focar no que realmente importa. Até mesmo Jesus sabia que coisas boas podem perder o propósito se não estivermos regularmente conectados com Deus. Se a sua comunhão com Deus não for constante, até mesmo as tarefas mais nobres podem acabar deixando você vazio e sem direção. Reservar um tempo para buscar a Deus não é desperdiçar seus momentos, é alinhar o seu coração ao dele. Quando você desacelera para buscá-lo, Provérbios, capítulo 3, versículo 6, ganha vida. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Diminuir o ritmo permite que você o reconheça e peça sua direção em cada decisão e passo. Ao desacelerar, você o encontra. Passar tempo na presença de Deus e experimentar seu descanso revela que não é apenas você que está trabalhando. Ele está com você, guiando, fortalecendo e enchendo você de paz. Por outro lado, quando nos recusamos a desacelerar e permitimos que a correria da vida nos domine, é fácil ignorar a voz de Deus. Em meio às nossas atividades, perdemos a essência de simplesmente estar com Ele. Assim como Marta em Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42, podemos nos distrair com tantas tarefas que esquecemos o que realmente importa. Marta estava ocupada preparando coisas para Jesus, enquanto Maria sentava-se aos seus pés. Jesus gentilmente repreendeu Marta. Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não será tirada dela. Quando não desaceleramos, tornamo-nos como Marta, estressados, distraídos e sobrecarregados. Mas, ao escolher desacelerar como Maria, encontramos clareza, paz e intimidade com Deus. O Salmo 46:10 nos lembra: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Desacelerar não é apenas um convite, é um chamado divino. E quando você escuta e obedece, descobre que o Deus do universo está esperando para encontrá-lo no silêncio. Você dará esse passo? Ouvir a Deus não é reservado para alguns poucos privilegiados. É algo que todo cristão pode aprender, mas exige intencionalidade, um coração humilde e o desejo de criar espaço para Ele em meio à confusão da vida. Aqui estão algumas maneiras de abrir seus ouvidos e coração para a voz de Deus. Primeiro, crie momentos de silêncio. A vida está cheia de notificações, conversas constantes e responsabilidades intermináveis. Mas Deus frequentemente se manifesta na quietude. Como Elias descobriu em 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 a 12, a voz de Deus não estava no vento, no terremoto ou no fogo, mas em uma brisa suave e tranquila. Comece devagar. Reserve 10 ou 15 minutos do seu dia para estar em silêncio na presença de Deus.
Deixe o telefone de lado e encontre um lugar tranquilo, livre de distrações. Apenas respire e permaneça ali, na presença dele. Você não precisa falar, apenas peça para ele falar com você. O silêncio não é o objetivo em si, mas sim criar espaço para que a voz de Deus se destaque em meio ao barulho do seu dia. A Bíblia não é apenas um livro histórico, é viva e ativa. Como diz Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Por meio dela, Deus fala diretamente ao seu coração. Antes de começar a leitura, ore pedindo: Senhor, abra meus olhos para ver e meus ouvidos para ouvir o que o Senhor quer me dizer hoje. À medida que você lê, destaque versículos ou palavras que chamam sua atenção. Muitas vezes, Deus usa as Escrituras para confirmar algo em sua vida ou direcioná-lo de maneira específica. Anote essas impressões em um diário. Elas podem carregar um profundo significado para o que Ele está fazendo em você. A oração é uma ponte que conecta o seu coração ao coração de Deus. Não se preocupe em encontrar as palavras certas ou a forma perfeita. Deus valoriza a honestidade mais do que a eloquência. Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos encoraja. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Converse com Ele como faria com um amigo íntimo. Fale sobre suas alegrias, medos, dúvidas e sonhos, mas lembre-se de que a oração é uma conversa de 2 vias. Após expressar seus pensamentos, silencie seu coração por um momento. Muitas vezes é nesse silêncio que o Espírito Santo traz consolo, direção e paz. Mesmo com a correria da vida, Deus deve ser a prioridade. Submeta a Ele sua agenda e seus compromissos diários. Como Provérbios capítulo 16, versículo 3 nos ensina: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Comece suas manhãs convidando Deus a dirigir seus passos. Senhor, ajuda-me a realizar o que mais importa para ti hoje. Confie que Ele guiará as suas ações, levando-o a fazer o que tem valor eterno e não apenas o que é urgente. Submeter seus planos a Deus não significa fazer menos, significa focar no que realmente importa. Ouvir a Deus não é algo que você faz sozinho. Provérbios, capítulo 27, versículo 17 diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Deus frequentemente usa outras pessoas para nos guiar, encorajar e até corrigir. Envolva-se com um pequeno grupo, parceiro de oração ou mentor. Compartilhe com eles o que Deus tem falado ao seu coração e peça suas orações e conselhos. Muitas vezes, eles confirmarão o que Deus já está dizendo a você. A adoração nos ajuda a centrar nossos corações em Deus. Não é sobre performance, mas sobre devoção. Seja através de música, meditação ou tempo em silêncio, dedique momentos para honrar e glorificar a Deus, reconhecendo sua presença em sua vida. Ao buscar a Deus com propósito, você descobrirá que Ele está sempre pronto para encontrá-lo onde você está. Adorar não é apenas levantar a voz em cânticos, mas um ato de centralizar novamente o coração em Deus. A adoração é um meio poderoso de buscar clareza e experimentar paz. Deus se manifesta em nossa adoração, como diz o Salmo 22, versículo 3. Contudo, tu és santo, entronizado nos louvores de Israel. Dedique momentos diários para adorá-lo, seja através de músicas, agradecimentos ou refletindo sobre a bondade de Deus. Quando você faz da adoração um hábito, a presença dele se torna mais tangível e sua voz mais clara. Deus não fala conosco por meio de fórmulas, mas através de uma jornada. Esses passos não são para ganhar a voz de Deus, mas para alinhar nosso coração.
e ouvi-lo melhor. O Criador do universo deseja falar com você, não para condená-lo, mas para amá-lo e guiá-lo. Quando você separa tempo para escutá-lo, percebe que sua voz é tudo de que você precisa para enfrentar adversidades e cumprir o propósito que ele tem para a sua vida. Comece hoje mesmo. Ao desacelerar e dar espaço para Deus em sua vida, coisas extraordinárias podem acontecer. Ansiedade é substituída pela paz. Decisões são iluminadas pela sabedoria dele e sua presença enche sua alma. É nesses momentos que você percebe que não foi criado para lidar com tudo sozinho. O que tem te impedido? E-mails, tarefas intermináveis? As demandas da vida não desaparecerão, mas a voz de Deus está te chamando agora. Será que você pode parar por um momento e responder? Meu amigo, se você tem sentido que está distante de Deus, sobrecarregado pelas circunstâncias ou lutando para encontrar propósito, saiba desta verdade simples. Deus te ama profundamente e deseja um relacionamento pessoal com você. Romanos, capítulo 5, versículo 8 declara: Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Jesus entregou sua vida para que você pudesse ser livre, livre do pecado, da culpa e do peso de tentar fazer tudo sozinho. Não se trata de religião, mas de um relacionamento com Ele. Como Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Hoje Ele te convida a se achegar a Ele exatamente como você está. Se você estiver pronto, faça esta oração. Pai, eu venho diante de Ti com um coração aberto e reverente, reconhecendo que Tu és o Criador do universo, o Senhor de tudo o que existe. Eu te agradeço por Tua bondade infinita e por Tua misericórdia que nunca falham. Sei que, em meio ao caos da vida, Tu és a minha paz e o meu refúgio. Hoje eu entrego todas as minhas preocupações, ansiedades e cargas nas Tuas mãos. Percebo que muitas vezes me deixei levar pela agitação do mundo e pela pressão de tentar fazer tudo por conta própria. Mas agora, Senhor, eu escolho desacelerar. Escolho reservar um tempo para ouvir Tua voz e buscar Tua direção. Que a Tua presença seja a minha prioridade e que eu possa encontrar descanso em Ti, como diz em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Senhor, ajuda-me a silenciar as distrações da minha vida para ouvir Tua voz suave e mansa. Abre meus ouvidos espirituais, para que eu possa perceber a Tua sabedoria em cada passo que eu der. Enche meu coração de paz, clareza e confiança, sabendo que Tu estás comigo em cada momento. Eu confio no Teu plano perfeito para a minha vida e me entrego totalmente a Ti, sabendo que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Em cada decisão, grande ou pequena, ensina-me a confiar em Ti, que eu possa seguir o exemplo de Jesus, que mesmo em meio ao trabalho e à pressão, se retirava para estar contigo. Que eu também possa encontrar momentos diários para me afastar da agitação e descansar na Tua presença. Que minha vida seja marcada por um relacionamento íntimo contigo, onde eu possa experimentar Tua paz, Tua direção e Tua força. Pai, se em algum momento eu me afastar de Ti, traz-me de volta ao Teu coração. Renova minha fé, fortalece minha esperança e guia meus passos. Eu oro para que minha vida reflita o Teu amor e que eu seja um testemunho da Tua bondade e fidelidade. Eu entrego todos os meus planos, sonhos e medos em Tuas mãos, Senhor. Que Tua vontade seja feita em minha vida e que, em tudo o que eu faça, eu busque Tua presença em primeiro lugar. Em nome de Jesus, eu oro. Amém.